Mesmo sendo curto, o primeiro episódio já apresenta boa parte dos elementos que vão ser usados nos próximos. A câmera fixa e a animação é simples, e junto com as cores fortes traz uma estética de animação bem indie. A falta de backstory e contexto para a cena que é mostrada parece ser bem proposital, pois aqui ainda não é realmente o início da cena. Mesmo assim, a série não enrola e na metade do primeiro episódio já vimos a aparição da criatura. 2 vezes, inclusive. Após o homem sem nome que acompanhamos por aproximadamente 1 minuto, aparentemente ser morto pela criatura, somos apresentados aos verdadeiros protagonistas, James e Rick, que após investigar o caso, pensamos que eles vão ter o mesmo destino que o cara do primeiro episódio. Mas logo são salvos por Billy, que junto com eles vão até a delegacia. Eu vou parar a explicação por aqui, até porque não tem muito mais o que falar sobre o roteiro. Tem uma coisinha no episódio 5 que eu até falaria, mas como pode ser considerado spoilers, eu vou deixar pra vocês mesmo ver. Além do mais, parece ser bem mais interpretação própria do que coisa do roteiro. Pra falar a verdade, a história em si da série é muito clichê, mas o jeito que ela acontece e a forma que o roteiro se desenvolve é muito interessante. Além de que parece ser um clichê proposital, algo que faça homenagem a filmes de terror B da época de 70. Pelo menos eu achei isso. A única coisa que eu realmente achei mal desenvolvido no roteiro foram os personagens. Nenhum deles é muito trabalhado, e a personalidade deles também não é muito bem construída. Você não consegue entender como funciona a mente de cada um e nem consegue saber quais ações esses personagens tomariam. Apesar desse problema, o roteiro ainda é bem organizado, ele é divertido de assistir, e principalmente se você, como eu falei, gosta dessa cultura de filmes de terror antigos, mal conhecidos e tal, que é o que essa animação homenageia, você vai se divertir muito com o roteiro, o que foi o meu caso também. Sobre a animação, realmente não teve muita coisa o que me incomodou. Ela é fluida, a câmera fixa não atrapalha em momento algum, todos os personagens têm uma reação ao momento, eles têm uma reação muito realista quando a criatura ataca eles têm um momento de resposta muito interessante. Não tem muitas animações que a gente vê que, por exemplo, animam vários personagens ao mesmo tempo. Mas se teve uma coisa que me atrapalhou foi principalmente o design dos personagens e as cores fortes que ele usou. Todos os personagens têm exatamente os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo formato de corpo. Eles parecem que são todos irmãos gêmeos, isso não dá muita personalidade pra eles. Você não consegue olhar para um personagem, por exemplo, diferenciar a silhueta de um e de outro. A única coisa que muda mesmo entre um e outro, por exemplo, é o cabelo e a barba. E vamos lá, gente, isso não é tanta coisa. Sobre as cores fortes, parece que elas não são muito bem escolhidas. Parece que a pessoa pegou vários tons e tá com a saturação deles no máximo. O que fez ficar meio ruim de assistir, vamos dizer assim, com as cores muito fortes. Não que isso atrapalhe um monte, mas ainda assim tem séries que tem uma escolha de cor muito melhor e dá uma ambientação extra. A cor é muito importante para uma animação. E eu vejo que muitas séries de Flip Clip têm esse problema, por isso que eu queria fazer uma pergunta para vocês. O Flip Clip, ele tem uma palheta de cor normal, assim, que tem cores muito fortes, porque eu não animo no Flip Clip, e eu queria perguntar pra vocês que animam no Flip Clip, porque isso é um problema que eu vejo em quase toda a série de Flip Clip que eu analiso, tem esse negócio das cores. Por último, eu queria falar sobre o som. Sério, a escolha de som dessa série é muito boa. Ele sempre coloca alguns sons de ambiente pra fazer as cenas ficarem mais tensas, e as músicas que ele escolhe, ele coloca bem baixinho, que é muito bom pra dar uma sensação mais de terror. Fora os momentos que não tem som, que também são muito interessantes. Principalmente nos ataques da criatura, os sons que ele escolhe, tanto pra colocar na criatura, tanto pra colocar nas ações dos personagens, são muito bons, gente. Eu vou mostrar uma cena de ataque pra vocês, que, sério, eu achei sensacional o jeito que ele orquestrou essa cena, o jeito dos sons e tal. É uma coisa que a gente tem que estudar melhor e a gente aplicar melhor quando a gente for fazer nossas séries. O som é uma coisa muito importante. Pra finalizar, eu queria falar que The Monster é uma ótima série. Apesar de como o roteiro dela, eu já ter falado, é meio clichê, ele é mais uma homenagem do que um clichê bem executado e tal. E a animação dela também é muito fluida, e principalmente o design de sons, que eu já falei o quanto eu gosto do design de sons dessa série. Então, mesmo com alguns problemas, eu acho ela uma série sensacional. Você tem que ir lá assistir no canal The Monster, ela com certeza é uma série muito que pode ser usada como inspiração também. Coisas que tem nela a gente pode usar, a gente pode começar a estudar um pouco melhor por causa dessa série. Então eu vou deixar o link aí na descrição pra ela. Se você gostou desse vídeo, obviamente você pode dar o like nele pra continuar tentando reviews. Me mandem mais séries pra mim fazer review, por causa que tá com falta o Flipa
Na nossa comunidade aqui a gente tem pouca série boa de verdade de Flip a Clip, boa série que seria interessante mesmo. Então, se vocês puderem me mandar coisas, eu iria ficar muito agradecido.